começando então a aula número 3. Nessa aula nós vamos falar sobre Color Settings, que é um comando de extrema importância, não só para o Photoshop, mas também para outros softwares Adobe, como Illustrator, InDesign. E por incrível que pareça, muitas pessoas acabam deixando o Color Settings assim de lado. A Adobe, quando ela disponibiliza o Photoshop para compra, ela traz uma configuração padrão do Color Settings, que não quer dizer que seja aquela que você precisa utilizar no seu dia a dia. O Color Settings é o comando responsável pela maneira com que você enxerga a imagem na tela do seu computador. Estamos falando aí do modelo de cor RGB, e existem vários modelos RGB, não existe apenas um. E ele também é responsável pela conversão das imagens em RGB para o processo de impressão em cian, magenta, amarelo e preto, através de perfis. Então ele gerencia todas as questões de cores dentro do Photoshop. E por que nós vamos abordar esse comando? Na aula anterior, nós falamos sobre o botão automático que está dentro dos comandos Level e Curves, não é mesmo? Então agora fica mais fácil entender de onde o Photoshop busca essas informações. Então abra na pasta Aula 3 a imagem Color Settings. O Color Settings é um comando de configuração de cores que merece muito a nossa atenção. Mas para começarmos o nosso estudo sobre esse assunto, vá até a pasta Aula 3 e abra a imagem Color Settings. Uma vez a imagem aberta, se você quiser, você pode aumentar um pouco o zoom através da paleta Navigator ou até pelo menu View, encaixando a imagem na tela pelo comando Fit on Screen. Mas eu prefiro manter este zoom. O comando Color Settings fica no menu Edit e ele está no penúltimo bloco desse menu. Basta clicar na linha Color Settings e o Photoshop nos apresenta, então, a caixa de configurações de cores, ou seja, a caixa de configuração Color Settings. Repare que existem vários campos, como Workspace, Color Management Policies, Conversion Options, enfim, várias opções que, em muitos casos, servem apenas para uma área específica. Em outros casos, nós temos configurações que nos oferecem condições de gerenciamento para todas as áreas. Nós vamos começar explorando campo por campo. Muitas vezes o Color Settings é deixado de lado pelos usuários de Photoshop, pois eles não entendem a importância de ter o seu Photoshop bem configurado para a área em que ele atua. No campo Workspace, nós temos basicamente uma configuração para a visualização das imagens na tela, através da opção RGB. Logo abaixo, uma configuração para a conversão das imagens em RGB para o processo de impressão em cian, magenta, amarelo e preto. Nós também podemos determinar uma questão que é mais voltada para a produção gráfica, que é o chamado ganho de ponto. O ganho de ponto para imagens em tons de cinza e também a opção Spot, que é onde nós determinamos o ganho de ponto para cores especiais. Essa questão do ganho de ponto ela é muito importante quando nós trabalhamos com gráficas convencionais, basicamente sistema offset. Neste exemplo, nós temos um ganho de ponto programado de 25%. Quer dizer que os pontos de impressão, que são inicialmente transferidos para a forma e posteriormente para o papel, aumentam de tamanho. Isso é devido à pressão que o sistema exerce entre forma e papel. Como é uma questão mecânica e não temos como fugir disso, o que nós programamos, na verdade, é uma compensação. Na verdade, quando nós temos um dot gain de 25%, isto significa que o ponto a ser gerado será 25% menor que o tamanho real. Dessa forma,
quando o sistema de impressão causar então este efeito do aumento do ponto, nós atingiremos teoricamente o tamanho de ponto ideal. No próximo campo, Color Management, que na verdade trata a questão de manter ou não um perfil de cor aplicado na imagem, lembrando que esses perfis são determinados no campo anterior, nós podemos determinar se a imagem que nós estamos abrindo continuará com o seu perfil RGB aplicado ou se haverá uma troca. Por exemplo, nós trabalhamos com o sistema Adobe RGB e as imagens que chegaram até nós estão em um sistema diferente. Dependendo do caso, nós vamos manter aquilo que o cliente já aplicou ou nós vamos substituir o modelo de cor da imagem pelo modelo que estamos utilizando. Da mesma forma ocorre com o sistema de conversão de cores de RGB para CMYK. A imagem já pode apresentar um perfil CMYK aplicado, mediante uma gráfica que o cliente já utiliza, e nós utilizamos um outro padrão. Então também nós podemos determinar se vamos manter o perfil aplicado ou se vamos converter para o nosso espaço de trabalho. Da mesma forma acontece com os tons de cinza ou com imagens em cinza. Na verdade, essa questão também tem a ver com o ganho de ponto que foi determinado aqui no primeiro campo. E se a imagem que chegou até nós tem um ganho de ponto diferente, o que com certeza pode gerar problemas de impressão, nós podemos também, se for o caso, converter para o nosso espaço de trabalho. Ou manter aquilo que já foi determinado pelo cliente, caso assim ele o deseje. O próximo campo, onde nós temos as opções para conversão, nós temos a opção Engine, que significaria motor, a grosso modo, ou seja, que processo, que motor o Photoshop utiliza para fazer essa conversão. Se você está utilizando o Photoshop na plataforma Windows, você tem duas opções: o Engine Adobe e o Engine Microsoft. A questão é que se você utilizar um engine ou um processo baseado no sistema, nós teremos uma imagem com um fator de gama um pouco mais alto. Se você utilizar Macintosh, você terá aqui o sistema da Apple. E o gama que é utilizado nos computadores Apple é um pouco mais baixo. Então nós temos um gama para o Windows um pouco mais claro e para a Apple um pouco mais escuro. Significa que se eu salvo uma imagem na plataforma Windows e levo para um computador Apple, ela vai parecer muito mais clara no monitor do computador da Apple. Se fizermos o contrário, salvamos então uma imagem com o engine baseado no sistema da Apple e trazemos para o Windows, a imagem vai parecer muito mais escura. Por isso, o interessante é utilizar o engine da Adobe, pois ele nivela o fator de luminosidade, deixando igual tanto para o Windows como para Apple. Então mantém aqui Adobe. Já a opção Intent, que seria a intenção ou como processar, nós temos algumas opções. Geralmente a opção percentual é aquela que vem de fábrica, quer dizer, todos os ajustes de cores serão feitos a partir de uma aproximação, onde nós podemos ter a imagem bem impressa numa jato de tinta, num sistema digital ou num sistema de revelação fotográfica. Então, o percentual vai aproximar a cor em todos esses dispositivos. Já a opção Saturation tem como objetivo gerar uma saída com as cores um pouco mais saturadas. Muitas vezes, isso é utilizado para sistemas de impressão de embalagens, por exemplo. Um caso é o sistema de flexografia. Como o suporte geralmente é transparente, são materiais plásticos, as cores devem ter um pouco mais de saturação. Já a opção Relative Colorimetric é a mais utilizada para impressão em gráficas convencionais. Nós podemos entender que a gráfica recebe arquivos de várias fontes. Muitas vezes são arquivos feitos em computadores que não possuem
Sistema de Gerenciamento de Cores. Porém, a opção Relative Colorimetric procura trabalhar as cores de forma mais matemática, trabalhando com tabelas numéricas e assim conseguindo resultados mais padronizados. A última opção, Absolute Colorimetric, é quando nós trabalhamos em um sistema totalmente previsível, totalmente controlado em termos de gerenciamento de cores. Nós temos monitores calibrados, nós temos sistemas de provas certificados, nós temos também máquinas de impressão calibradas com relação ao sistema de pré-impressão. Então, o Absolute Colorimetric seria a melhor opção. Estas opções mais abaixo também são muito importantes. A opção Use Black Point Compensation. Esta opção deve estar marcada para que nós tenhamos um tom de preto muito mais intenso. Então marque esta opção. Logo abaixo, a opção Use Jitter é quando nós temos imagens que apresentam nas suas passagens tonais algumas pequenas faixas. Um exemplo são os degradês. Então, se nós queremos degradês perfeitos ou sempre o melhor degradê possível, também devemos marcar esta opção. Já a terceira opção é mais voltada para a adequação de imagens que nós estamos tratando no Photoshop e que serão utilizadas também em software de vídeo, como por exemplo o Adobe Premiere ou o After Effects. O fato desta opção estar sempre marcada não interfere na saída fotográfica ou na saída em gráficas convencionais. Já o outro bloco de controles avançados, nós temos como primeira opção o Desaturate Monitor, geralmente em 20%. Quando nós marcamos esta opção, a tela sofre uma leve dessaturação. Repare. O objetivo é aproximar o que vemos na tela com relação àquilo que teremos nos sistemas de impressão. As cores de tela são sempre muito mais saturadas, ao passo que essas cores reproduzidas em papel não são tão saturadas assim. As outras opções como Blend RGB Color Using Gamma e também o Blend Text Color Using Gamma devem estar habilitadas. O texto que é trabalhado no Photoshop a partir de um layer sofre mescla com o layer de baixo. Então, quando nós trabalhamos o Gamma no texto, nós temos também uma cor de texto muito mais visível, muito mais adequada. Da mesma forma, a opção anterior, Blend RGB Color Using Gamma, o fator correto de luminosidade é de 1,00. Vamos manter como está. Voltando um pouquinho aqui no terceiro bloco, nós temos ainda nesse gerenciamento opções que vão nos alertar se a imagem que estamos abrindo está com o perfil correto, se o perfil foi perdido ou alterado. Por exemplo, vamos abrir uma imagem de perfil sRGB, porém, nós vamos gerar saída no sistema de impressão gráfica. Então o Photoshop vai nos alertar quando nós abrimos o arquivo que existe um perfil diferente daquele que estamos trabalhando. E até no caso de composições, quando fazemos um copy e um paste, se a imagem que nós estivermos colando possuir um perfil diferente, o Photoshop também vai avisar através dessa opção, Ask When Pasting. E quando a imagem não possui perfil algum, nós também seremos alertados, marcando essa última opção do Missing Profiles. Bem, e agora que nós fomos apresentados ao Color Settings, vamos então pensar em algumas configurações. Quando nós abrimos o Color Settings pela primeira vez, nós verificamos basicamente estas opções, que já vêm de fábrica. Porém, nem sempre nós vamos trabalhar com imagens no sistema sRGB de visualização. O sistema sRGB é, na verdade, um sistema de cores que nivela tudo por baixo. Quer dizer, nós temos dispositivos de impressão de várias qualidades e talvez a impressora A não consiga imprimir o vermelho da mesma forma que a impressora B consegue. Porém, as duas impressoras
conseguem fazer um mesmo nível de vermelho em algum ponto. Vamos imaginar numa escala numérica. A impressora A tem 10 tons de vermelho, a impressora B tem 15 tons. Então, o sRGB procura gerar um vermelho que as duas impressoras consigam imprimir, no caso, o nível 10, por exemplo. Então, se você trabalha com fotografias do seu smartphone, se você trabalha com imagens que você pretende revelar nesses quiosques de fotografia ou Minilab, você pode manter o perfil sRGB. Agora, se nosso objetivo é trabalhar com imagens para vídeo ou revelação em laboratórios fotográficos que prezam mais essa questão do gerenciamento, nós até podemos utilizar o perfil Adobe RGB, que também pode ser utilizado para sistemas de impressão digital. Já as opções Apple RGB e Color Match são indicadas para sistemas gráficos. Quer dizer, a intenção é que eu veja na minha tela aquilo que pode ser reproduzido no sistema gráfico. Então podemos marcar a opção Color Match. E por que não Apple RGB? Porque da mesma forma que nós nos preocupamos com a questão do engine nas opções de conversão, nós também vamos nos preocupar com a visualização das imagens de uma forma mais adequada. Então, no caso, o Color Match, ele é indicado pela ISO para que nós trabalhemos com imagens para artes gráficas. No caso do Profoto, é geralmente quando nós estamos capturando imagens com câmeras profissionais, que capturam geralmente em formato RAW, e assim nós temos um gama de cor muito maior. Porém, o Profoto ele pode ser usado para a entrada da imagem no Photoshop, para o seu tratamento, e dependendo do seu destino, nós podemos manter o Profoto, se for um laboratório que trabalha com todos os sistemas super calibrados. Ou teremos que gerar cópias para Minilabs ou quiosques, aí teremos que utilizar o sistema sRGB. Você percebeu que são muitas informações, não é mesmo? Por isso tenha calma e, se for o caso, volte esta aula para assistir novamente esse primeiro bloco. Também é possível, através da opção Settings, no topo da caixa Color Settings, escolhermos um perfil já pronto. O perfil, na verdade, é um nome que nós damos a várias combinações de opções selecionadas ou não. Isso quer dizer que você também pode criar vários perfis dependendo da saída das suas imagens. Porém, agora vamos fazer uma pequena simulação. Vamos imaginar que nós vamos trabalhar com imagens para gráfica. Então nós podemos determinar um padrão RGB mais adequado utilizando o Color Match. Qual é o objetivo do Color Match? Aproximar a imagem da tela à imagem que nós teremos no sistema de impressão. E só quando nós realizarmos a conversão da imagem RGB para CMYK é que o Color Settings vai utilizar esta configuração. O padrão é o Web Coated Swap. Na verdade, é um padrão para gráficas norte-americanas. Nós não utilizamos isso no Brasil. Basicamente, nós utilizamos o sistema europeu, que é também chamado de Euroscale, ou nós utilizamos um sistema da FOGRA, que é também uma organização que, trabalhando em conjunto com a ISO, determina uma série de questões para impressão, não só para o Mercosul, mas também para o Brasil. Então você pode verificar com a sua gráfica qual é a opção que eles estão utilizando. Vamos marcar aqui o FOGRA 39. O ganho de ponto, que é outra questão importante, no caso apenas de impressão gráfica, ele determina a compensação. Geralmente nós trabalhamos no Brasil com 20%. Isso quer dizer que o ponto que nós vamos gerar a partir desse Color Settings é 20% menor que o ponto real. Porém, no sistema de impressão, quando houver a passagem da imagem que está na forma para o papel, o ponto aumenta.
Como nós temos um ponto 20% menor, ele vai aumentar 20% e, teoricamente, nós teremos um ponto no tamanho ideal. Nós também podemos escolher esta opção de ganho de ponto para cores spot. Também é interessante que, ao abrirmos algumas imagens em RGB, que nós possamos verificar qual é o perfil de cor aplicado a elas. Neste caso, nós temos a opção que está preservando o perfil de cor embutido. Quer dizer, se o cliente trabalha com a fotografia revelada em quiosques, por exemplo, ele está trabalhando com o sistema sRGB. Então eu não vou alterar isto. Mas se eu sou a pessoa responsável pela saída e sei que o meu equipamento trabalha em outro modelo de cor, então eu peço para que o Photoshop converta para o meu espaço de trabalho. Porém, eu vou manter o perfil do cliente neste caso. Da mesma forma, nós vamos manter também o perfil de conversão para CMYK. Porém, com relação à conversão para CMYK, é bom que estejamos bem atentos. Geralmente, quando nós recebemos uma imagem e nós somos os responsáveis pela sua conversão e sabemos onde vamos imprimir, é interessante que a imagem, na conversão, trabalhe no nosso espaço de cor. Então, neste caso, eu vou selecionar a opção Converter para o meu espaço de trabalho CMYK. E, da mesma forma, o meu ganho de ponto. E todas as opções permanecerão marcadas nessa questão do policiamento, né, da política de gerenciamento de cores. Ou seja, quando o arquivo for aberto, eu serei avisado se houver algum perfil aplicado. Quando eu colar uma imagem sobre outra, também serei avisado. E se houver um perfil de cor perdido, também o Photoshop me avisa e aí eu tomo a providência mais cabível. No terceiro campo, estamos mantendo o Adobe no Engine para equalizar melhor imagens que transitam entre macOS e Windows. E neste caso, a maioria das gráficas trabalha com o sistema Relative Colorimetric, que aproxima muito melhor as imagens de tela com relação ao processo de impressão. A compensação do preto é interessante para que eu tenha uma imagem, seja com textos ou sombras mais profundas. Vamos também trabalhar com a opção Use Jitter para termos um gradiente mais suave. E no último campo, eu simplesmente habilito todas as opções, porque estamos trabalhando para a gráfica, não é mesmo? Então, esta configuração de cores, esta saturação, não é a real. Por isso, dessaturando o meu monitor, eu tenho uma ideia melhor de como a imagem será impressa. E é sobre este resultado que eu trato as imagens. Agora, no caso de composições com layers, tanto para RGB como para texto, nós vamos manter também o gama aplicado. Feito isso, nós podemos então salvar o nosso perfil de cores. Clicando no botão Save, o Photoshop automaticamente leva a nossa configuração para a pasta Settings e nós podemos então criar um perfil personalizado. Neste caso, eu nomeei como impressão gráfica e clicando em Save, nós podemos inclusive gerar algum tipo de comentário. Por exemplo, nós podemos anotar que este perfil é mais voltado para impressão em papel couché, 150 gramas, com cores de escala. Um exemplo. Na verdade, é apenas um lembrete. E assim, quando nós marcarmos esse perfil, nós teremos também ali esta pequena anotação. Repare que a partir de agora nós temos inserida em nossa lista o perfil impressão gráfica e logo abaixo um resumo do que faz esse perfil. Muito bem, nós acabamos então de criar um perfil para a gráfica. Mas, como nós vimos anteriormente, nós temos opções para as gráficas dentro da opção Settings. Para o Brasil, nós utilizamos ou podemos utilizar
inicialmente o Europe Prepress 2. Quando nós o marcamos, nós já percebemos um ajuste que é indicado para Mercosul, Brasil, embora existam alguns detalhes que nós podemos melhorar. Por exemplo, a questão do Desaturate Monitor em 20%. Nós também temos que verificar com a gráfica o ganho de ponto, pois o perfil nos oferece 15%. E também a questão do Adobe RGB. O perfil Adobe RGB também é bem interessante, porque as imagens permanecem num tom um pouco mais carregado do que se utilizarmos apenas o Color Match. Mas se a intenção é aproximar o máximo possível as imagens da tela com a imagem da impressão, é interessante usar o Color Match. Vamos criar outro perfil. Neste caso, nós vamos fazer um reset nesta caixa. Para isto, basta manter a tecla Alt no Windows ou Option no macOS e o botão Cancelar se transforma em Reset. Ok, fizemos um reset. E agora podemos criar um perfil, por exemplo, para o tratamento de cor, quando nós desejamos revelar imagens, seja em laboratório fotográfico ou até mesmo em Minilabs. No caso da revelação, estas três opções não têm função alguma, porque nós não vamos converter a imagem para CMYK, vamos mantê-la em RGB. Porém, as opções de Use Black Point Compensation, o Jitter para um degradê melhor, podem ser utilizadas. Até mesmo o Gamma para as composições em RGB Color. Uma vez que fizemos as configurações necessárias, podemos mais uma vez salvar essas configurações, criando assim um novo perfil. Clicando em Save, nós podemos aplicar ou não algum resumo e nós temos agora o perfil Revelação Minilab também à nossa disposição. A questão é, se você trabalhar com várias mídias, é interessante ajustar o perfil antes mesmo de começar o trabalho. Então, se nós temos imagens para revelação em Minilab, nós podemos então selecionar o perfil que acabamos de gravar e aí sim começar o trabalho de tratamento nas imagens. Agora, se nós trabalhamos com o sistema de impressão gráfica, podemos então, antes de mais nada, selecionar o perfil para as gráficas e aí começar o nosso trabalho. Porém, ainda é interessante configurar o Color Settings mesmo antes de abrir qualquer imagem. Nesse caso, eu vou então cancelar a caixa Color Settings e vou fechar o arquivo. Nós podemos abrir o Color Settings mesmo antes de abrir qualquer imagem em nossa tela. Menu Edit Color Settings. E aqui nós selecionamos então o perfil que nós desejamos. Impressão gráfica, por exemplo. Clicando em OK. A partir de agora, todo o tratamento que eu fizer será com base nesse perfil. Vamos abrir, mais uma vez, a imagem Color Settings. Neste caso, nós percebemos o seguinte: o arquivo original Color Settings está com a configuração sRGB para visualização. E nesse caso, nós estamos trabalhando para a gráfica e o nosso perfil de visualização é o Color Match. Como nós vamos, teoricamente, gerar a saída, é interessante então converter o sRGB para o nosso espaço de cor Color Match. Então, neste caso, eu marco a segunda opção. Repare que essa tela é aquela tela que faz as verificações, pois nós determinamos que o Photoshop fizesse isso na configuração do Color Settings. Geralmente, o que nós não utilizamos é a opção que descarta o perfil de cor. Uma imagem sem perfil de cor nos dá mais trabalho para o ajuste. Então, nesse caso, eu marco para converter para o meu espaço de cor. Até mesmo a saturação. Vamos aumentar um pouquinho a imagem. A saturação é um pouco mais baixa. Por quê? Porque também nós determinamos que isso ocorresse na configuração do nosso perfil, marcando a opção de Saturate Monitor.
Vamos cancelar. Mais uma vez eu vou fechar esta imagem. Agora eu vou tratar imagens para impressão fotográfica ou saída fotográfica, levando em consideração que estou fazendo a saída em quiosques. Então, antes de mais nada, menu Edit Color Settings, e eu chamo o perfil que nós acabamos de montar, que no caso é o Revelação Minilab. Ele já fez todos os ajustes, inclusive a opção de Desaturate não foi acionada. Clicamos em OK. E os resultados agora sairão diferentes. Abrindo mais uma vez o Color Settings, perceba que neste caso o Photoshop não apresentou aquela tela de advertência com relação ao perfil. Por quê? Porque tanto o perfil do Color Settings como a imagem apresentam a opção sRGB. E a partir de agora é só continuar o tratamento da imagem com base nesse perfil. Uma forma muito legal de você perceber a diferença ou o resultado na tela, pelo menos das imagens, quando você trabalha o Color Settings, é habilitar ou não a opção Preview da caixa Color Settings. Então, se você trabalha, por exemplo, com várias mídias, fotografia, web ou mídia impressa, é interessante que antes de começar o trabalho, você ajuste o Color Settings do seu Photoshop para aquela mídia. Assim você tem mais controle do que você está realizando no seu computador. Agora, onde nós podemos verificar o perfil quando a imagem já está aberta? Repare no canto esquerdo inferior da área de trabalho. O que nós temos aqui é justamente a indicação do perfil que a imagem está utilizando. Se nós clicarmos nesse pequeno triângulo, nós temos uma lista de várias opções do que nós queremos que apareça neste canto, por exemplo, o tamanho do arquivo. Marcando Document Size, ele nos dá o tamanho do arquivo em megabytes. Marcando, por exemplo, Dimensions, ele nos mostra a altura, largura e resolução, ou seja, existem várias opções. Vamos manter nesse caso Document Profile. E este é um detalhe muito útil quando nós abrimos as imagens. Por exemplo, mais uma vez na pasta número 3, vamos abrir a imagem Smartphone. É uma imagem capturada em um smartphone comum. Vou fazer aqui um pequeno ajuste de tela. E mais uma vez nós verificamos o seu perfil. A maioria dos smartphones captura as imagens em sRGB. Outro exemplo. Mais uma vez, File Open. A imagem câmera. As câmeras profissionais geralmente trabalham capturando imagens no perfil Adobe RGB. Ao abrir, nós temos de novo aquela tela de advertência que diz o seguinte: a imagem capturada está em Adobe RGB, porém o nosso espaço de trabalho está em sRGB. Então, mais uma vez, qual é a nossa intenção? Se eu quero uma imagem que será impressa em gráficas, de acordo com o perfil da ISO, ou uma imagem que nós faremos a sua saída em um laboratório com mais recursos, é claro que eu vou manter o Adobe RGB. Até mesmo imagens que eu pretendo aplicar em vídeos, pois o perfil Adobe RGB traz cores um pouco mais carregadas. Neste caso, eu vou manter o perfil embutido nesta imagem, ou seja, o Adobe RGB. Clicando em OK, nós percebemos aqui no canto inferior esquerdo o perfil aplicado. Agora, e quando uma imagem perdeu o perfil? Houve algum problema no arquivo ou o equipamento que fez a captura não aplicou perfil algum? Como o Photoshop se comporta neste caso? Mais uma vez, na pasta número 3, nós podemos abrir a imagem sem perfil. Bem, reparem no seguinte. O Photoshop identificou que essa imagem não possui nenhum perfil. Então ele está sugerindo que nós o apliquemos. Neste caso, esta tela Missing Profile permite que nós apliquemos um perfil, no caso o perfil de trabalho, ou que nós possamos escolher um perfil da nossa lista. Não existem apenas aquelas 5 primeiras opções, existem várias opções, inclusive para sistema Fuji e Kodak. Porém, eu vou manter a imagem como está, ou seja, não vou aplicar perfil algum marcando a primeira opção. Reparem.
Neste caso, lá no canto esquerdo nós temos a informação que não há perfil aplicado. E esta imagem é até bem interessante para algumas experiências. Eu vou mantê-la aberta e vou chamar mais uma vez o Color Settings. Quando nós falamos do perfil RGB e fazemos ali uma alteração de Apple RGB para Color Match, de Color Match para Adobe, de Adobe para Profoto, dificilmente nós visualizamos isso em nosso monitor, a não ser que o nosso monitor seja calibrável, um monitor profissional. Geralmente monitores mais simples ou monitor de notebook não tem essa opção de calibragem, ou pelo menos com tanta perfeição assim. Mas eu quero aproveitar esta imagem que não tem perfil para tentar mostrar os alcances de cores. Neste caso eu vou marcar o Adobe RGB. Reparem na imagem. A imagem fica um pouco mais carregada. Lembrando que para visualizar o perfil é interessante que a opção Preview esteja habilitada, correto? Então o Adobe RGB traz uma imagem um pouco mais carregada. O Apple RGB e o Color Match trazem uma imagem mais lavada. Então a sua tela apresenta uma imagem um pouco mais clara, porque nós estamos tentando aproximar a imagem da tela com o sistema de impressão, não é mesmo? Veja agora o Color Match. São idênticos praticamente. Por isso o Color Match é mais indicado quando nós queremos trabalhar imagem para o sistema de impressão em ambas as plataformas, macOS e Windows. Já o Profoto tem um alcance de cor muito maior. Por isso as imagens são representadas com tons mais vivos, mais carregados. E por fim, o sRGB, que é uma imagem onde as cores são niveladas por baixo. Você até pode achar que o sRGB é parecido com o Color Match, mas na verdade não é. Ele é um pouco mais escuro. Marcando o Color Match, nós percebemos uma imagem um pouco mais viva, apesar de estar mais clara. Para entendermos melhor essa questão do alcance, eu vou cancelar o Color Settings e vou abrir uma cópia desta imagem. Mais uma vez, na pasta 3, eu vou abrir uma imagem agora que é uma cópia da primeira, só que já está num formato PSD, porque ela possui um layer a mais. Então abra também esta imagem. Ainda vou manter a imagem como está, ou seja, sem perfil de cor, para que você verifique o seguinte. Repare neste gráfico. O que ele nos mostra são vários perfis de cores, ou alcances dessas cores mediante o perfil. Esta área maior aqui embaixo desses triângulos representa as cores visíveis, ou seja, aquilo que nós, seres humanos, conseguimos perceber. Esse triângulo maior, ele representa o espaço Profoto. É por isso que nós temos muito mais tons numa imagem em Profoto. Então, quando você faz uma captura da imagem com uma câmera profissional em formato RAW, você tem imagem nesse espaço de cor. Vamos abrir o Color Settings mais uma vez. A opção Preview está habilitada. Então, quando nós temos a imagem em sRGB, nós estamos trabalhando, na verdade, nesse triângulo amarelo. Esse é o espaço RGB. Bastante restrito, não é mesmo? Quando nós trabalhamos no espaço Adobe RGB, cores mais carregadas, nós estamos dentro desse triângulo vermelho. Esse é o espaço Adobe RGB. Se nós marcarmos o espaço Profoto, nós estamos agora no triângulo maior, com esse contorno roxo. Agora, quando nós trabalhamos no espaço Color Match ou Apple RGB, nós estamos dentro desta pequena área. Repare. Marcando a opção Color Match. Nós estamos, então, dentro desse espaço que é muito mais restrito. Por isso, a configuração do Color Settings é de extrema importância para que você tenha muito mais controle do seu trabalho, na tela e também nos sistemas de saída, nos sistemas de impressão ou de revelação. Então é isso.
Você viu a importância do Color Settings nesta aula. Você viu a diferença, né, enorme que acontece na sua tela quando você configura o Color Settings, né, e observa ali as alterações pela opção Preview. Então, faça uma revisão de tudo que nós vimos nesta aula. Lembre-se sempre de ajustar o Color Settings antes de começar um trabalho e pratique bastante.